O ferro é um elemento químico bem importante para a pedogênese, principalmente dos solos brasileiros. Pelo fato de compor a estrutura de minerais como a goethita e a hematita, é de extrema importância que nós estudemos os processos pedogenéticos relacionados a esse elemento químico, uma vez que ele está presente em quase todas as classes de solos do nosso sistema brasileiro de classificação. Os processos pedogenéticos específicos relacionados ao ferro nos nossos solos brasileiros são a brunificação, rubeificação, ferruginização, ferralitização, plintização e laterização e também a gleisação. O processo de colorimento do solo pela presença de óxidos de ferro pode ocorrer de três formas que se iniciam de maneira semelhante. Então, tudo se inicia com a liberação do ferro presente nos minerais que estão no material de origem, por meio das reações do intemperismo, especialmente as reações de oxidação-redução. Desta forma, haverá a formação dos óxidos de ferro, variando aí de acordo com a umidade, matéria orgânica e a disponibilidade de íons de ferro. Então, interferindo na razão hematita-goethita desse solo. Nós vimos em aulas anteriores que, quanto maior for a umidade, maior o teor de matéria orgânica nesse solo, mais favorecerá a formação da goethita em detrimento da hematita. Por outro lado, se nós temos ambientes muito bem drenados, com uma umidade inferior, um reduzido teor de matéria orgânica e também uma grande disponibilidade de íons ferro, haverá o favorecimento da hematita, um outro óxido de ferro. E aí, nesse caso, nós teremos 3 graus de colorimento do solo. Onde há uma menor quantidade desse ferro sendo liberado e formando óxidos, nós podemos presenciar a brunificação. Seriam aí solos de coloração mais bruna, mais amarronzada. Por outro lado, se há uma maior quantidade de ferro para a formação de óxidos de ferro, nós teremos o processo de rubeificação, dando origem a solos bruno-avermelhados. Agora, se a disponibilidade é realmente bem maior, nós teremos aí o processo de maior coloração avermelhada no solo, que nós conhecemos como ferruginização. Então, a gente percebe que os processos de brunificação, rubeificação e ferruginização, eles são semelhantes, mas vão diferir entre si de acordo com a quantidade de óxidos de ferro que são formados, aumentando então a coloração vermelha, intensificando a coloração vermelha, nesse sentido aqui. Nós vemos como fatores de formação atuantes o clima, principalmente por conta da umidade. Então, quanto maior a umidade, mais goethita, mais solos amarelados. Quanto menor a umidade, mais hematita, mais solos avermelhados. O material de origem que obrigatoriamente tem que fornecer esse ferro para os processos de intemperismo. O tempo, o relevo. Em locais de topo ou interflúvio, a drenagem ela tende a ser melhor, portanto, há uma maior formação de hematita, favorecendo processos como a ferruginização. Por outro lado, em relevos um pouco mais acidentados ou na parte mais inferior da vertente, teremos aí uma maior disponibilidade de umidade, também um maior teor de matéria orgânica, fazendo com que haja mais formação de goethita em detrimento da hematita, favorecendo mais os processos de brunificação e rubeificação. E temos também a ação dos micro-organismos envolvidos no processo de oxidação-redução por conta da liberação de elétrons no solo, fazendo com que esse ferro saia da estrutura do mineral do qual ele compõe. E como ppms atuantes, nós temos principalmente a translocação do ferro e a transformação. Resultado no solo será uma coloração bruna a avermelhada. Em solos tais como latossolos, os nitossolos, solos com caracteres ebânico, crômico, rúbrico, todas essas classificações de atributos presentes lá no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. E aí, só para a gente relembrar como se dá a formação dos óxidos de ferro, principalmente hematita e goethita. Trazendo isso de uma aula anterior, nós temos então íons de ferro, certo? Que são provenientes aqui de minerais como a anfibólio e a biotita, que vão passar pelos processos de intemperismo, liberando esses íons no solo. E aí você tem um aumento da taxa de liberação de ferro 3 na solução.
Se esse aumento da taxa de liberação de ferro 3 ele coincidir com um reduzido teor de matéria orgânica, que é muito comum em locais bem drenados, porque aí você tem uma intensa atividade microbiana e aí então uma intensa decomposição de matéria orgânica, consequentemente menor teor, vai favorecer então a formação da ferridrita e converte-se aí então para a hematita, principalmente sob altas temperaturas e reduzida umidade, há então uma desidratação estrutural da hematita, da ferridrita, fazendo com que ela origine a hematita. A hematita é que vai dar origem à coloração vermelha nos solos brasileiros. Então, toda vez que nós verificarmos aí colorações vermelhas intensas nos solos brasileiros, é por conta da presença da hematita. Por outro lado, nós podemos ter uma outra condição, que seria um aumento maior teor de matéria orgânica e uma reduzida disponibilidade de ferro na solução, por conta da complexação que ocorre pela molécula da matéria orgânica. Então, se eu tenho um relevo, por exemplo, em local um pouco mais baixo, mais inferior da vertente, esse local ele tende ali a ser mais úmido, porque está mais próximo dos corpos hídricos e também do lençol freático. Então, há uma maior disponibilidade de umidade, fazendo com que favoreça também um acúmulo de matéria orgânica, porque a matéria orgânica nesse local ela tende a ser decomposta mais lentamente. E aí essa própria matéria orgânica, ela vai promover a complexação dos íons de ferro. Complexação seria nada mais do que a molécula de matéria orgânica abraçar, envolver esse íon ferro, fazendo com que ele se torne indisponível. E aí o que acontece? Há uma redução da disponibilidade de ferro no ambiente. Dessa forma, favorece-se a formação da goetita em detrimento da hematita, caracterizando aí os solos de coloração mais avermelhada. E aí, a título de comparação, para vocês perceberem o caráter ebânico, crômico e rúbrico, aqui nós temos as folhas da carta de Mansell, demonstrando aí as diferenças entre eles, tá? A gente percebe que aqui no caráter rúbrico, nós temos colorações um pouco mais escuras, aqui mais avermelhadas e um pouco menos escuras, e aqui não tão vermelhas assim e mais brunadas, principalmente aqui nessa parte, tá? Esses caracteres, eles estão relacionados com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos e são aí formados por conta desses processos pedogenéticos. A ferralitização é um outro processo pedogenético específico pelo qual passa-se o ferro nos solos brasileiros. Nada mais é do que a remoção da sílica e a formação de óxidos de ferro. E geralmente a ferralitização ela é precedida pela dessilicação. Lembram-se da dessilicação, que é a retirada, a remoção de silício do perfil? Então, a dessilicação junto com a oxidação do ferro vai promover ali juntos tanto a remoção da sílica do solo, quanto o favorecimento da formação da caulinita e de óxidos de ferro. E esse processo ele está bastante relacionado com a hidrólise. Lembram-se, na hidrólise parcial a gente tem ali os processos de cialitização e na hidrólise total nós podemos ter a ferralitização ou a alitização. A ferralitização, especificamente no processo de hidrólise total, está relacionada com esse processo pedogenético específico. E aí nós vemos basicamente a atuação dos ppms remoção por conta da retirada do silício e a transformação. Fatores de formação atuantes. Clima. Geralmente isso vai acontecer em locais de alta temperatura e alta pluviosidade também. Relevo plano dentro de um determinado tempo. A grande maioria dos solos no Brasil passaram por esse processo de ferralitização, porque vai originar aqui o horizonte belatossólico, que caracteriza a classe de solos mais abrangente no país, que são os latossolos. Vai caracterizar aqui também o benítico, que é um horizonte presente nos mitossolos, e também o caráter ácrico, que a gente vai estudar com mais detalhes ali dentro do módulo de classificação brasileira de solos. E aí nós podemos ver dois exemplos. Aqui à esquerda nós temos um nitossolo vermelho eutroférrico típico. Não é tão visível assim a presença do ferro, porque a gente tem aí uma certa presença de matéria orgânica, tanto aqui no horizonte achernosêmico quanto no restante do horizonte benítico.
mas no latossolo aqui à direita é bem evidente, porque esse solo ele é completamente vermelho, tem um perfil bastante uniforme, então é até difícil identificar os seus horizontes de tão difusa que é a transição entre eles, justamente porque aqui houve uma intensa ferralitização. A plintização já é um processo um pouco diferente. Então, aqui haverá a translocação de ferro reduzido. De onde vem esse ferro reduzido? Ele vem lá da estrutura do mineral contendo ferro, que foi submetido a uma condição de anaerobiose. Então, em condições de anaerobiose, o que vai acontecer? Esse ferro presente na estrutura do mineral, ele vai receber os elétrons que estão sendo liberados ali no meio, provenientes da atividade microbiana. Por que o ferro? Porque como o ambiente está alagado, o oxigênio, que geralmente é o receptor de elétrons, não estará presente. Então, o ferro fará a vez do oxigênio, recepcionando esses elétrons, e dessa forma ele passa de ferro 3, que é estável na estrutura do mineral, a ferro 2, e aí ele sai da estrutura, ele desestabiliza a estrutura e sai da estrutura caindo na solução do solo. E aí, quando ele cai na solução do solo, ele já cai na forma de ferro reduzido, seria o ferro 2 ou o ferro 2+. Vocês podem encontrar dessas duas formas na literatura. E aí, o que acontece? A translocação desse ferro no perfil, chegando em um local onde ele vai encontrar talvez um pouco de oxigênio, vai haver a oxidação novamente desse ferro, então ele vai voltar a ferro 3 e vai se precipitar nas partes mais inferiores do perfil. E como nós falamos, o ferro é o que confere a coloração vermelha do solo. Então, ali onde ele se precipitar, ele vai começar a formar pontuações, manchas vermelhas nesse solo que nós conhecemos como mosqueados, que seriam essas colorações variegadas. Nós temos um pano de fundo acinzentado de solo, uma matriz de solo acinzentada, mas haverá ali aquelas pontuações, aquelas manchas vermelhas no solo por conta da presença do ferro que se oxidou e precipitou ali. E à medida que isso vai evoluindo, esses mosqueados, que são apenas manchas no solo, eles podem ir se evoluindo para concreções e nódulos, chegando aí a formar realmente pedrinhas feitas predominantemente por óxidos de ferro. Então, como isso acontece? Nós temos o ferro na estrutura do mineral, e aí esse mineral ele vai ser submetido a uma condição de alagamento. O ferro que aqui era 3+, ele vai então passar para a condição de ferro 2+, e vai cair na solução do solo, fazendo com que haja translocação do ferro dos horizontes mais superficiais aqui do solo para os horizontes mais subsuperficiais. Chegando aqui embaixo, vai haver de novo a oxidação desse ferro para ferro 3+, e ele vai se precipitar na forma de óxidos de ferro novamente. E aí nós vemos aí a atuação basicamente da translocação, que seria a descida do ferro no perfil da parte superior para as partes mais inferiores, e a transformação, que nós podemos citar aqui como exemplo, a própria redução do ferro e a posterior oxidação dele nesse mesmo ambiente. Fatores de formação atuante: clima, que juntamente com o relevo vai definir aí onde acontece a plintização, porque esse processo específico ele vai acontecer em locais onde há pelo menos alagamento durante uma época do ano. Então, tem que ser em relevo, geralmente da parte mais baixa, em planícies, onde há um certo alagamento, e onde há também disponibilidade de umidade, ou seja, a precipitação tende a ser mais elevada nesses locais. E geralmente está associado a locais quentes também, com temperatura alta. Aqui há participação também de organismos, especificamente os micro-organismos, por conta da liberação de elétrons no solo, que vai resultar na redução do ferro, e agindo sobre esse material de origem durante um determinado tempo. Qual é o resultado da plintização nos solos? Nós podemos ter aí, a partir da plintização, horizonte plíntico, presente nos plintossolos, horizonte litoplíntico e petroplintita. Aqui nós temos alguns exemplos. Então, vocês percebem que aqui na superfície nós temos um horizonte completamente acinzentado. Por que ele está acinzentado? Por conta da ausência de ferro.
Esse ferro que estava presente aqui antes, ele estava na forma de ferro 3+. Por conta da ascensão do lençol freático nesse local, houve então alagamento durante um certo período. Esse ferro então saiu da estrutura do mineral e caiu na solução do solo na forma de ferro 2+, e desceu. Então aqui onde está vermelho, a gente consegue ver onde foi que ele se acumulou. Isso aqui que vocês estão vendo, essas manchas que nós chamamos de mosqueados, são a plintita como nós conhecemos. Aqui na foto à direita, nós já percebemos que há aqui a formação de nódulos e concreções mesmo, ou seja, tem uma espécie de pedrinha aqui, como vocês podem ver. Essas pedrinhas, na verdade, o nome correto delas é petroplintita, caracterizando aí, então, um horizonte petroplíntico. A gleisação é um processo bastante parecido com a plintização. Entretanto, na gleisação, a remoção do ferro ela é bem mais intensa, não havendo assim a formação de plintita e petroplintita. Ela até pode estar presente, tanto a plintita quanto a petroplintita. Entretanto, ela não é predominante no horizonte como nós vimos na foto anterior. Então, a gleisação consiste basicamente na redução do ferro, que passa então de ferro 3+, para ferro 2+, sob condições anaeróbicas, da mesma forma que a plintização, por ação microbiana, e produz uma matriz de cor acinzentada, que por vezes pode ser até azulada, esverdeada, dependendo ali do mineral predominante que resta naquele perfil. Se for, por exemplo, presença de mica, bastante mica nesse local, tende a haver então o desenvolvimento de uma coloração mais esverdeada. E aí pode haver ou não esses mosqueados e concreções de ferro ou manganês. E aí o que acontece? Você tem um baixo suprimento de oxigênio, que geralmente é o receptor preferencial de elétrons. Há um gasto de oxigênio, né? Porque surge ali dos organismos anaeróbicos que estão utilizando metais como receptores. E aí pode haver a redução do nitrato. Esse nitrato se esgota, e aí ele vai então para o manganês, e esses metais são reduzidos e liberados dos minerais, dos óxidos, principalmente migrando para a solução do solo. Então forma manganês 2+, e aí tem formação também de ferro 2+, porque primeiro vai o nitrato. Quando acaba o nitrato, aí quem começa a receber esses elétrons? O manganês. Quando se esgota o manganês, aí é a vez do ferro. Então, o ferro começa a receptar também esses elétrons provenientes da atividade microbiana, e aí ele acaba se reduzindo também, havendo a formação ali de ferro 2. E como nós já falamos nos slides anteriores, esse ferro 2, ele não é estável na estrutura cristalina dos minerais, dos óxidos. Por isso, ele acaba caindo na solução. E aí a gente tem, então, a remoção total ou parcial desse ferro. E aí, através disso, nós podemos ver que temos como processos pedogenéticos múltiplos atuantes a remoção do ferro, a translocação, quando há apenas uma remoção parcial, e a transformação. O próprio processo de oxidação e redução desse ferro caracteriza a transformação. Como fatores de formação atuantes, nós temos o clima, bastante parecido também com a plintização, entretanto, aqui a gente já percebe que há uma drenagem mais eficiente ao longo do período, ao longo de um período sazonal ali. O relevo também vai influenciar, geralmente vai acontecer em locais onde há pelo menos inundação durante uma época do ano. Presença de organismos, liberando elétrons que vão promover a redução desse ferro, e também um material de origem rico em ferro para que aconteça esse processo. Qual é o resultado do processo de gleisação no solo? O horizonte glei, tá? Que é característico aí dos gleisolos. São os solos bastante cinzentos que a gente conhece, como vocês podem ver aqui nessa foto. Então, apenas por título de curiosidade, a gente consegue ver um horizonte A aqui bastante preto, né? Por conta do acúmulo da matéria orgânica. Então, geralmente, esses solos vão acontecer em locais mais alagados, pelo menos durante uma época do ano. E aí isso facilita o acúmulo de matéria orgânica na parte superficial. Então aqui nós temos um horizonte A com bastante acúmulo de matéria orgânica, e aqui nós temos um horizonte glei, ou seja, um horizonte bem acinzentado.
E aí, como eu falei para vocês, pode haver a presença de plintita ou não. Aqui a gente percebe que em grande profundidade há aqui um acúmulo de plintita, mas a gente percebe que ela não é dominante aqui em todo o perfil, como acontece lá na plintização. Então, para que vocês compreendam melhor todos esses conceitos, além de assistir essa aula, acessem os materiais disponibilizados no Moodle para que vocês consigam aprofundar e levar também as suas dúvidas nos fóruns de discussão.